Olá, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo vou falar hoje sobre a organização financeira, o planejamento financeiro. Para quem está começando, para quem não tem uma forma organizada, aquele passo a passo. Vou falar em 7 passos básicos iniciais para quem quer botar em dia um processo organizado para a construção de uma jornada de construção de ativos, de ter tranquilidade e qualidade de vida no seu futuro, em termos de depois que você parar de trabalhar, você quer a liberdade financeira e a independência financeira. Então, esses 7 passos são fundamentais. É como dar foco na organização. É bem o básico e que com certeza vai servir para um grande número de pessoas. Tá? Para quem são especificamente? Para todas as pessoas que ainda não sentem que têm organizado as suas finanças, para pessoas que estão iniciando na sua jornada de trabalho, que você está começando a ter a primeira renda, para aquelas pessoas que estão no meio de um ciclo de produtivo que também não tem isso organizado, que se sentem que precisa fazer algo mais, ou até mesmo para pessoas que estão no processo de pré-aposentadoria e que estão preocupadas se fizeram de repente a lição de casa como deveria ser feito. Então veja aí esses pontos e você se observe e à medida que eu for passando já faça a sua revisão, tá bem? Mas antes de falar sobre cada um deles, eu então te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, tá? Também me siga no Instagram, tá? E no Telegram, também conheça a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de Finanças Pessoais. Aliás, o curso de Finanças Pessoais, ele tem na sua base todo um processo de organização, processo completo, que tem, claro, que muito mais e toda a organização em uma série de vídeos, aulas, que detalha cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui e outras que eu não estou falando, que é como fazer os seus investimentos, como conhecer produtos financeiros, que é a parte final. Hoje é organização, é o primeiro passo, é o alicerce da sua vida financeira. Tá bom? Bom, então, para quem que serve, é isso aí, é para todos a princípio. Bom, vamos lá então. Feito isso, o passo número 1 é, você precisa organizar suas contas a pagar. De que é organizar? Bom, imagine que você tenha lá, você receba aqueles valores, carnês, aquelas contas que vêm, aqueles boletos, aquelas coisas todas, e você tem papel disso aí. Então organize em gavetas, em envelopes, em pastas, enfim. Deixe isso organizado, não jogado, misturado com outras coisas. Você está dando a atenção. Esse é bem básico, é bem o alicerce básico para você dizer que você está dando atenção para as contas que você tem. Ok, esse é o número 1. O número 2 é crie um orçamento. Um orçamento, ele é um orçamento, é a peça, é a ferramenta que ela é assim, é crítico, porque é para botar as finanças em ordem, foi criado para isso. Tá? O orçamento é fundamental. Tem vários vídeos aí que eu já dei todo um caminho e ensinamento como fazer isso. Bom, tem várias formas, ou você tem a sua planilha, ou você busca vários modelos que tem na internet, ou me peça que eu tenho alguns que eu posso passar para você. Então o orçamento, ele é a peça crítica, ele vai realmente organizar, botar ordem nas suas finanças. Então crie um orçamento. Esse é o passo número 2. O passo número 3, então, o que é orçamento? Tá? Você já aceitou a ideia, agora você vai fazer. Como é que é esta estruturação? Bom, basicamente tem alguns pontos estruturais clássicos. O primeiro deles é a sua renda, né? Qual é a sua renda? E aí, pensando em renda, vamos pensar em renda líquida. Quando você fala quanto é que você ganha, você diz assim, bom, eu tenho lá 5 mil reais, R$ 1.000. Não, você não, isso é o valor bruto. Quanto é que você ganha de forma líquida? Qual é a sua renda líquida? Então, essa é a sua renda líquida. Bom, depois da sua renda líquida, você tem nesse orçamento todas as suas despesas. Você vai colocar, então, nessa folha, começar a colocar, quais são as suas despesas. Você tem dívidas? Então, as dívidas, as parcelas das dívidas e as despesas, que são o quê? Gastos aqueles necessários de sobrevivência, normalmente 50% a 60% da sua receita líquida. Depois você tem os seus gastos fixos, separando o que é fixo, que significa então o seu aluguel, o condomínio, enfim, aquelas coisas que são permanentes, que você tem dificuldade de eliminá-las, né, e de reduzi-las até. E você tem as variáveis. Tá? Das variáveis, tem muitas delas que você pode reduzir o consumo ou você pode, algumas também, eliminá-las. Tá? Então, quais são dentro desse grupo, quais são essas despesas? Bom, o que mais? Você olhando isso, você dentro do orçamento ainda, você vai ver aquilo que você já vai anotando, o que você pode cortar. Tá? Você está num processo de organização. Imagine que você não olhou isso habitualmente, não tem o hábito de fazer isso, ou não olhou ainda, ou olhou e meio que passou desapercebido. Agora você vai olhar com um olho crítico.
Então você vai ver que tem coisas que você pode ficar sem elas por algum tempo pelo menos. E depois, então, veja como é que você vai ver alternativas de aumentar a renda. Como é que poderia aumentar a renda que você tem? Você já pensou nisso? Então, o orçamento serve para isso. Você tem um retrato pequenininho de como é a sua situação financeira. Bom, veja um projeto então de aumentar a renda, comece a pensar a partir disso, e esse orçamento tem uma característica, o orçamento tem uma característica fundamental de fazer que você faça revisões, né, mensalmente pelo menos, ou semanalmente, e faça ajustes quando necessário. Você tem que ajustá-lo para que você tenha sobras. Esse é o objetivo final. Esse é o passo número 3 que eu falei de forma mais extensa. O passo número 4, o step número 4, tá, é liste o seu contas a pagar. Então, você vai fazer o contato com o que você tem contas a pagar. Você tem todo mês aquelas contas para pagar. Quais são, então, essas contas? Qual é o valor delas? Pegue uma folhinha. Bom, essa é a conta, esse é o valor e essa é a data. Então você tem uma fotografia que vai enxergar em 30 dias quando que você vai precisar ter dinheiro disponível para liquidar essas contas. Tá? Então você fica sabendo para onde e quando vai o seu dinheiro. Tá? E de alguma forma também você pode simplificar isso criando um débito em conta, fazer um automatismo disso, que você não precisa então se esquecer. E para não esquecer, caso você não automatize, crie lembretes, né? Coloque lembretes de que você tem esses pagamentos. Assim, você não fica inadimplente, você não cria o estresse financeiro de daqui a pouco ter uma dívida que você vai ter que pagar juros. Então, isso é organização financeira. Tá? Esse 4, então, é listar então, o seu contas a pagar mensal. O número 5, ainda dentro da organização, né, nesse visual básico, tá, é você fazer o seguinte: coincidir a data do seu recebimento. Por exemplo, se você recebe todos os dias 5 de cada mês, faça com que as suas contas a pagar se concentrem por volta do dia 5. Tá? Para que você tenha, então, assim, não tenha um descasamento muito grande, você vai ter próximo do dia 5. Mas também cria um intervalo, tá? Não fique só tudo no dia 5, você pode, por exemplo, gastar todo o dinheiro no dia 5 e não ter nenhuma folga para o resto do mês. Tá? Então, faça uma aproximação e crie um espaço para que você tenha, então, alguma coisa para os próximos dias. Dos dias seguintes, tá? Bom, isso é outra dica em termos de organização. Evite a concentração, então, numa data só, mas também não fique só numa data e tenha uma folga dentro dessa relação aí. Número 6 são as dívidas, tá? Dívida, na verdade, é aquela tensão financeira. Dívida é tensão financeira. Se você tem dívida, e essa dívida ela é uma dívida que passa dos limites, por exemplo, de 30% da renda líquida, é uma dívida que já se tornou estressante pelo volume que ela representa. Então, ter dívidas, ela exige que você pare e faça um plano de liquidação. Bom, tem 2 métodos de você liquidar as dívidas. Primeiro, antes de fazer o plano, você precisa então saber quanto que você deve, tá? Total e o mês, tá? Qual é a taxa de juros que você paga por cada uma delas? Por exemplo, você tem uma dívida total de 10 mil, você tem então essa dívida de 10 mil total separada em 5 contas. Essas 5 contas você vai colocar qual é o saldo de cada uma, quanto paga por mês e qual é a taxa de juros de cada uma. Bom, pronto, você tem uma folhinha com esse retrato. Bom, agora você tem 2 métodos para liquidar a dívida. Tem o chamado método avalanche, aquela coisa que vem assim, correndo e que derruba coisa. Avalanche que é assim, você vai pegar aquela de maior juro e você começa a pagar aquela que tem um juro maior, depois você liquida essa, você pega o segundo juro maior e você vai liquidando. Essa é a avalanche. Tá? E a técnica bola de neve, você vai fazer o contrário, você vai pegar aquela dívida menor e você liquida então a menor. Quando liquidou essa, no segundo mês, você vai pegar esse dinheiro que você está sobrando porque liquidou a anterior, você vai usar para pagar a segunda menor, a terceira menor, e assim você vai liquidando, é o bola de neve. Começa pequenininho e faz uma bola grande e liquida todas. Tá? São os 2 métodos para liquidar a dívida. Bom, você liquidou as dívidas. Agora você, tá? Pense e lembre da recompensa. Se recompense para todas essas etapas de conquista que você tiver. Então isso é fundamental também quando você estiver nesse processo de organização financeira, nessa parte das dívidas, que é realmente um trabalho mais árduo. Tá? E número 7, pronto,
Organizei. Então agora você começa a economizar. Economizar para quê? Bom, primeiro faça a sua reserva, aquela de emergência ou de segurança, que é aquela reserva para prevenir a perda de emprego, para prevenir aquela situação de doenças, aqueles reparos que surgem em casa, para prevenir redução de jornada de trabalho, enfim, redução de renda. Então você tem uma reserva de emergência, né? 6 meses, 12 meses, então é a primeira coisa. Feito isso, pronto, você está pronto, organizado e pode dar o passo final para a sua jornada financeira de riqueza. Você vai começar então a guardar e acumular para a sua independência financeira, para a liberdade financeira com uma vida organizada. É esse o processo. A organização financeira tem um objetivo, é dar qualidade de vida, tirar a tensão que deixa você sem dormir, com sono, sem sono, aquelas coisas todas que mexem até com a saúde. Bom, conclusão desse vídeo então, tá? Organização é como fazer uma faxina em casa, outra forma de expressar isso aqui. Você faz a faxina e, nesse caso, você está limpando as suas finanças e você vai criar uma atmosfera de mais tranquilidade, de relaxamento nas coisas, não só na vida financeira, mas nas coisas que envolvem a sua vida. Tá? E quando termina então essa organização, começa o ciclo da construção da riqueza, que é um processo de formação de ativos, de investir. Aí sim, entra o conhecimento, entra assim aquela visão de longo prazo e entra um outro processo. Tá bem? Bom, esse era o vídeo de hoje, tá? Com uma ideia da organização financeira para levar ao planejamento financeiro. Tá bom? Espero que tenha sido importante. Se você não tem essa organização, aproveite agora e comece já. Tá certo? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.